vamos entender, de acordo com os textos sagrados, a diferença entre a bênção de Deus e a permissão de Deus. Porque, de acordo com os textos sagrados, Deus está no controle de tudo. Não acontece nada na face do planeta Terra se Deus não permitir que aconteça. Até mesmo as ações dos demônios só é possível com a permissão de Deus. Deus é soberano, está no controle de tudo. E hoje nós vamos ver, de acordo com os textos sagrados, a diferença entre a bênção de Deus e a permissão de Deus. 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 14 diz: Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Quando nós analisamos esse texto por completo, nós vamos ver que Naamã, ele era um homem que tinha uma doença grave, gravíssima. Ele estava com lepra, leproso. Essa doença existe até nos dias de hoje. Porém, o nome foi trocado para hanseníase, porque o nome lepra causa muito desconforto. Porém, essa doença existe até nos dias de hoje. E nos dias de hoje, com a tecnologia que existe, com a ciência evoluída, quando é diagnosticada no início, tem cura. Mas, se não for diagnosticada no início, não tem mais cura. Naquela época, a lepra era uma doença que não tinha cura. Eles não tinham recurso como nós temos nos dias de hoje. Então, Naamã, este homem, estava com uma doença incurável pela medicina da época. Então diz a palavra que ele foi até o homem de Deus, e o homem de Deus, Eliseu, disse para ele mergulhar no Jordão por 7 vezes, que ele ficaria curado. E Naamã, a princípio, não quis, mas ele foi convencido pelos seus servos a mergulhar, porque era algo simples, não tinha nada a perder. E ele mergulhou no Jordão por 7 vezes. E diz a palavra que na 7ª vez ele ficou totalmente curado da lepra. E não somente isso, além dele ter ficado totalmente curado, a pele dele se tornou como a pele de uma criança. Você já viu a pele de um bebê? Como que é? Você já viu a pele de um adulto? Como que é? A diferença é grotesca. Ele já era adulto e, além de ter ficado curado, ele ficou melhor do que ele era antes de ter adquirido essa doença. Detalhe, quem curou Naamã não foi o profeta Eliseu, não foi as águas do rio Jordão. Quem curou Naamã foi Deus, o poder de Deus. O Criador do céu e da terra curou Naamã. E quando ele curou por completo.
ele não secou as feridas e ficou ali o hematoma, a casquinha secando. Não, foi por completo. Ele restaurou por completo, 100%. Nos dias de hoje, existem muitos testemunhos falsos nas igrejas. E os pregadores sabem disso. Sabem. Mas mesmo assim, eles dão vazão a esses testemunhos. Preste atenção. É comum você ouvir testemunhos do tipo: eu fui curado do câncer. A pessoa dá o testemunho que foi curada do câncer. Glórias a Deus, aleluia, todo mundo bate palma. Então você vai investigar como que ela descobriu que ela tinha câncer. Ela mostra o exame, olha aqui, fiz o exame e fui diagnosticado com câncer. Ok. Então, a ciência constatou que havia um câncer. Ok. Então é verdade, ela tinha câncer. Aí você investiga. Mas o que foi feito? Você orou e recebeu a cura? Você jejuou e recebeu a cura? Você pediu a Deus e recebeu a cura? Você vai dizer não, eu pedi a Deus. Mas eu fiz tantas sessões de quimioterapia, eu fiz tantas sessões de radioterapia, eu tomei o medicamento A, B, C. Opa, peraí. Tem alguma coisa errada. Porque quando Deus curava as pessoas, elas não tinham que buscar recursos na medicina para serem curadas. Veja bem, nós não estamos dizendo que é errado você ir ao médico. Nós estamos dizendo que quando Deus cura uma pessoa, ele não precisa que um médico intervenha com medicamentos e com tratamentos. Muito pelo contrário, a palavra de Deus mostra que as pessoas, a maioria, buscaram recursos na medicina, não conseguiram serem curadas, não tinha mais para onde ir, não tinha mais para onde correr, como a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos estava padecendo, então foram curadas por Deus. Curadas. E detalhe, e a cura era na hora. Na hora. Então, quando uma pessoa dá um testemunho e diz que foi curada de um câncer, e você investiga, e ela dá o testemunho e diz que recebeu a cura de Deus, que Deus curou, e todo mundo bate palma. Aí você vai investigar. Você vê, não, realmente, consta aqui que ela estava com câncer. Então você vai investigar e você descobre, olha, fez radioterapia, fez quimioterapia, tomou medicamento. Como foi Deus que curou? Teve a ciência envolvida. Teve os médicos envolvidos no tratamento. Então como que foi Deus que curou? Nós não estamos menosprezando o poder de Deus. Nós estamos sendo racionais, usando o raciocínio, a lógica. E esses pregadores que colhem esses testemunhos deveriam ter vergonha na cara. Vergonha na cara, porque está enganando as pessoas, ludibriando as pessoas. Eles mostram o atestado que a pessoa estava com câncer e diz, olha, Deus curou. Mas a hora que você vai investigar, ela fez tratamento médico para ser curada. E detalhe, a maioria volta a ficar doente novamente. Nós não vemos Naamã ficando doente e leproso novamente. Nós não estamos dizendo que é errado você buscar tratamento médico. Nós estamos dizendo que
Tem muito testemunho falso dentro de igreja. Então não seja uma pessoa que ouve esses testemunhos e acredite, investigue. Quando você ouvir um testemunho, investigue. E eu já lhe digo de antemão, você vai se decepcionar, porque você vai descobrir que 99% dos testemunhos de igreja são testemunhos falsos. Testemunhos falsos. Nós estamos falando aqui de testemunho de doença verdadeira. Tem muita doença que é inventada em cima de altar. Esses aí nós não vamos nem perder tempo. Nós estamos falando de doenças verdadeiras, que receberam curas através da medicina, de tratamento. Mas eles dizem que foi Deus que curou. Deus permitiu que a pessoa fosse curada. É uma coisa. Uma permissão de Deus. Por quê? Porque se a pessoa ficou doente, não foi Deus que colocou a doença, ele permitiu que ficasse doente. Ela fez o tratamento médico, não foi Deus quem curou, foi o medicamento, foi o tratamento. Ele permitiu que ela fosse curada. Por quê? Porque tudo que acontece existe a permissão de Deus. Então a permissão de Deus para que algo aconteça na minha vida ou na sua é uma coisa. A manifestação dele na minha vida e na sua é outra coisa. Aí você diz, mas Naamã foi curado de lepra assim no Antigo Testamento. Nós estamos vivendo na época da graça. Ok? Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 40, diz assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Todos os tipos de doenças, todos. E cego, mudo, paralítico, endemoniado, todos os tipos de doença daquela época são praticamente as doenças dos dias de hoje. Jesus curava todos na hora. Não tinha resquício. Não ficava resquício. Então, detalhe. Jesus não curava uma pessoa e dizia, agora você vai no médico continuar o tratamento. Olha, eu curei a sua lepra aqui, mas ainda ficou uma ferida que não secou, daqui um mês ela vai secar. Não, era na hora. Era na hora. Na hora eram as curas. Se você pegar a mulher do fluxo de sangue, por 12 anos sofrendo de uma hemorragia, gastou todo o seu dinheiro com a medicina da época. A medicina não conseguiu curá-la. Quando ela tocou nas orlas do manto de Jesus, na hora o sangue parou de jorrar. A cura foi na hora, não foi diminuindo. Olha, eu estou perdendo aqui 200 ml por dia, eu toquei na orla do manto de Jesus, passei a perder 100 ml, depois no outro dia 90 ml, depois 80 ml, olha, e um mês depois eu fui curada. Não, foi na hora. Por quê? Porque o milagre de Deus é na hora. Se você estudar a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, todos os milagres que são atribuídos a Deus são na hora, foram na hora. Nenhum deixou resquício, nenhum milagre deixou resquício na história. Não importa se foram através de profetas, se foram através de apóstolos ou se foi através do próprio Jesus. Os milagres de Deus eram e é na hora, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente. Ele é imutável, ele não muda. Milagre de Deus, quando Deus se manifesta, é na hora. E não tem tratamento médico para ajudar nos milagres e na cura. Não tem. Então, cuidado. Tem muito testemunho falso dentro de igreja, onde a pessoa está
com uma enfermidade, ela vai no médico, faz o tratamento, e a hora que o médico faz o outro exame e diz, olha, estabilizou, está curado, ela pega o resultado e leva na igreja. Olha, está aqui o exame que comprova a enfermidade. Está aqui outro exame, o novo, que comprova a cura. Glórias a Deus, aleluia, o Senhor curou, exalta o pregador, exalta a placa da igreja, faz um carnaval. Deveria exaltar o nome do médico, deveria exaltar o nome do hospital que fez o tratamento na pessoa, não o nome da igreja, o nome do pregador. E nós não estamos aqui tirando o mérito de Deus, porque Deus não precisa disso. Deus não precisa que nós inventemos testemunhos para glorificar o nome dele, não. Porque o nome dele já está glorificado. Deus não precisa de ninguém puxando sardinha para o lado dele, falando que ele fez as coisas quando ele não fez. Ele não precisa. O ser humano tem a mania de tudo que é bom atribuir a Deus e tudo que é mal atribuir ao diabo. E por muitas das vezes tem sido atribuído muita coisa a Deus e não é Deus quem está fazendo. E tem sido atribuído muitas coisas ao diabo e não é o diabo quem está fazendo. É como diz uma velha historinha. É uma história, mas que faz sentido. Certa vez um homem estava caminhando pela rua, ele passou em frente a uma igreja dos crentes, e lá estava Satanás, sentado na sarjeta, e de frente à igreja dos crentes, de cabeça baixa, chorando. E aquele homem perguntou, por que, Satanás, que você está triste e chorando? Ele falou, rapaz, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esses crentes, eles me acusam de tudo. Tudo que acontece de ruim na vida deles, eles falam que eu sou o culpado, eu não aguento mais ser injustiçado. Obviamente é uma história, mas faz todo sentido. Porque o ser humano atribui ao diabo tudo de ruim que acontece na vida deles. Atribui ao diabo. E tudo de bom atribui a Deus. É assim o ser humano. A visão humana é assim. A pessoa toma uma atitude errada, colhe algo ruim, é o inimigo, é o diabo. Ela faz um tratamento médico, toma medicamento, ela é curada. Foi Deus que curou. Se fosse Deus, não teria que ter tomado medicamento. Porque para Deus curar, ele não precisa de medicamento. A pessoa vai no médico, faz o exame. O médico diz, olha, tem um tumor aqui. Olha, nós vamos ter que fazer uma cirurgia. Tem um tumor aqui, tem um câncer. Não importa a doença, nós estamos falando câncer, que é uma doença muito conhecida e uma doença complicada. Mas pode ser qualquer doença. O médico faz o exame, diagnostica a doença. Olha, tem uma doença aqui. Está comprovado cientificamente. Se a pessoa fizer uma oração a Deus e no próximo retorno, sem tomar nenhum medicamento, for fazer um outro exame e constatar que não tem mais nada, a doença sumiu, sem medicamento, sem tratamento, aí sim é milagre. Milagre é algo que a ciência não explica. Existem casos assim, é verdade, existem. São raríssimos, mas existem casos onde o médico fez o exame, constatou o problema, a pessoa foi para casa com aquele diagnóstico, então foi-se marcado novos exames para entender melhor o problema ou chegar numa conclusão melhor e não diagnosticou mais nada, sem tratamento. Então o médico diz, olha, não tem explicação. Tinha um tumor aqui, olha aqui, ó, o exame mostra. Mas nesse novo exame, dias depois, não tem mais o tumor. Sem fazer o tratamento, sem tomar medicamento. O médico diz, olha, não tem explicação. Porque a medicina não pode trabalhar com a hipótese que Deus está curando. A medicina não envolve Deus nisso. É contra a ética médica envolver milagres.
Eles apenas dizem, olha, não tem explicação. Sumiu. Estava aqui, mas sumiu. Não está mais aí, não tem mais nada aí. Não tem mais nada clínico aí não. A medicina, existem casos assim. Existem casos onde a pessoa vai a óbito, o médico assina um atestado, faz todo o procedimento ali. Olha, está morto. 1 hora, 2 horas depois, a pessoa volta à vida. O médico diz, olha, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu fiz o exame, constatei que estava morto, está aqui, eu assinei o atestado de óbito, mas 1 hora depois estava aí o defunto e levantou e saiu andando. Está aqui, estava morto, voltou a viver. Porque eu não sei, não tem explicação científica para isso. Isso é milagre. Isso é milagre. Algum familiar orou, intercedeu, ou não era a hora da pessoa mesmo, e Deus deu mais uma chance para ela por algum motivo. Isso é milagre. Milagre a ciência não explica, meu amigo e minha amiga. A ciência não consegue explicar o milagre. A ciência diz, olha, estava morto, agora está vivo. Tinha um tumor, tumor sumiu. Olha, tinha câncer, não tem mais câncer. Olha, eu fiz o exame, deu HIV. Não tomou medicamento, não orou, não tomou medicamento, não fez tratamento, orou, pediu a Deus, fez o novo exame, olha, não tem mais o HIV. Foi comprovado, cientificamente e sem o tratamento que saiu. Existem casos assim. Isso é milagre. Agora, a pessoa faz o exame, comprova a doença, ela faz o tratamento médico. Aí o médico vê que ela melhorou, faz o novo exame, constata que estabilizou ou curou. Existem casos onde estabiliza, mas não está curada. Depois volta. E existem casos onde existe a cura. Então ela pega o exame novo, vai, sobe no altar e dá o testemunho que Deus curou. E todo mundo bate palma, glórias, aleluia. Deveria chamar a polícia e mandar prender o pastor ou a pastora, porque está enganando as pessoas contando mentira. Deveria haver leis para isso. Deveria haver lei. Mas como não existe lei, a lei humana não pode intervir nesses prostíbulos, que é chamado de igreja evangélica, mas são prostíbulos, porque se a pessoa que está ali na frente tivesse raciocínio e vergonha na cara, saberia, não, foi o tratamento que deu resultado, não foi a oração, foi o tratamento médico. Não aceitaria esse tipo de testemunho. Mas por ser sem vergonha, não ter vergonha na cara, pega esses testemunhos para usar e atrair mais membro para a igreja. Porque é sem vergonha. Não tem vergonha na cara. Porque se tivesse vergonha na cara, não faria isso. Deus não precisa disso. Já curou inúmeras pessoas e cura. Ele não precisa que nós peguemos o mérito de um médico, de um medicamento, de um tratamento e atribuímos a ele falando que ele curou. Ele não precisa disso. Ele não tem que provar mais nada, ele não precisa de puxar a sardinha para o lado dele, não. Ele mesmo se defende, não precisa que eu e você defendemos ele, não. Atribuímos honra a ele, não. Ele já tem honra demais. Ele não precisa disso. Então não queira atribuir a Deus algo que Deus não fez. Porque você estará mentindo, e quem mente é do diabo. Não, eu estou mentindo para algo bom. Mentira é do diabo. Está mentindo que foi Deus que fez e não foi Deus, você está fazendo a vontade do diabo. Então preste atenção o que é evangelho. Uma outra mentira muito comum nas igrejas são os testemunhos de prosperidade financeira. Nós não vamos nem entrar nesses testemunhos de televisão, onde a pessoa diz que virou empresário, diz que 99% é mentira, são atores para enganar. Nós vamos pegar os testemunhos das igrejas regionais, locais, onde você está vendo a pessoa dar o testemunho. É muito comum você ouvir testemunhos de prosperidade financeira. Os pregadores adoram para atrair mais pessoas. Do tipo, Deus me deu um carro,
Deus me deu uma moto, Deus me deu uma casa, eu estava no aluguel, orei, fiz uma campanha e Deus me tirou do aluguel. Esses testemunhos você ouve muito por aí. Vamos entender se é Deus que está dando ou não é Deus. A diferença entre a bênção e a permissão de Deus. Salmo 127, versículo de número 2 diz: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Palavra do Senhor Deus. Ou nós acreditamos na Bíblia, ou nós acreditamos nos pregadores. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. É inútil se matar de trabalhar. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Essa história de pregador ficar induzindo as pessoas a conquistar financeiramente, muitas pessoas se matam de trabalhar. Presta atenção. Se matam de trabalhar. Trabalham em 2, 3 empregos. Nós não estamos dizendo que é errado você trabalhar. Nós estamos provando na palavra de Deus que aos amados dele, enquanto está descansando, ele está abençoando financeiramente. Está dando o alimento enquanto está dormindo. Ah, então Deus abençoa vagabundo? Não. Ele é contra vagabundo. A palavra de Deus diz, não quer trabalhar, não coma. Mas Deus deixou muito bem claro, não é necessário se matar de trabalhar. É inútil. Então a pessoa, ela vai na igreja, ela passa a fazer as campanhas, os votos ali, ela passa a trabalhar em 2, em 3 empregos, e ela vai dar um testemunho. Olha, eu estava andando a pé, orei a Deus para Deus me abençoar com o carro, e ele me abençoou, está aqui o carro, eu vou dar meu testemunho. E o pastor coloca em cima do altar, bate palma, glórias a Deus, aleluia. Muito bem, muito bonito, estava andando a pé, Deus deu o carro, amém. Vamos investigar. Vamos saber o que aconteceu para o irmão ou a irmã conquistar o carro. E aí você chama o irmão ou a irmã para conversar. Quando você chegou na igreja, como que você estava? Olha, eu andava a pé. E agora? Agora tem um carro, amém. Quando você chegou na igreja, em qual emprego você estava? Olha, eu trabalhava por dia numa empresa de imóveis, um exemplo. E agora? Continuo na mesma empresa, só que aos finais de semana eu estou fazendo bico de garçom. Ah, então você agora está em 2 empregos. Você trabalhava em 1, agora você está em 2. Sim, então automaticamente você está se matando para ganhar um pouco mais. Primeiro ponto. E a palavra de Deus diz que não é se matando que ganha mais, é ele que dá. Primeiro ponto. E como você conquistou esse carro? Ah, eu fui lá na garagem e financiei 60 parcelas. Um boleto enorme para pagar. E aí você dá o testemunho e fala que Deus te deu? Você financiou em 60 parcelas. Você está se matando para pagar. E se você não pagar em dia, o banco vai tomar. E você está dando testemunho dizendo que foi Deus que te deu? Toma vergonha na cara. Você que colhe esses testemunhos mentirosos em cima do altar, toma vergonha na cara. Porque até a pessoa que serve o diabo financia carro. Até a pessoa que é ateu financia carro. Toma vergonha na cara. Você que pega esses testemunhos e coloca falando que Deus está dando um carro. A pessoa financiou o carro. Eles induzem a pessoa a se matar e trabalhar, porque quanto mais trabalha, mais dízimo, mais oferta vai dar. Induz a pessoa a conquistar, a pessoa força para conquistar algo, vai lá e financia, depois dá o testemunho e fala que Deus está dando. Mas a palavra de Deus diz ao contrário. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Você quer ir além? Provérbios, capítulo de número 10, versículo 22. A bênção do Senhor enriquece,
e não acrescenta nenhum desgosto. Em outras traduções, não acrescenta dores. Não é se matando que você vai conseguir. Se Deus tiver que dar, não acrescenta dores. Salomão, Deus o abençoou financeiramente. Ele passou a trabalhar 20 horas por dia? Ele passou a trabalhar 12 horas? Quantas horas ele trabalhava por dia? Por que ele foi o mais rico do planeta Terra? Porque Deus o abençoou. Deus abençoou a vida financeira de Isaac. Quantas horas ele trabalhava por dia? Deus abençoou a vida financeira de Abraão. Quantas horas ele trabalhava por dia? Usa o seu cérebro, o seu raciocínio. Deus não é a favor do vagabundo, nem a favor do que se mata de trabalhar. Deus simplesmente diz, trabalhe com moderação. E eu vou te abençoar. Se Deus tiver que abençoar, meu amigo, minha amiga, você não tem que se matar, não. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Ah, mas a pessoa orou a Deus e financiou um carro. Ele permitiu que você estivesse vivo em primeiro lugar. Ele permitiu que você financiasse. E ele pode permitir que você pague e não perca. Porque se ele não permitir, não acontece nada. Permissão de Deus é uma coisa. Bênção de Deus é outra. Se fosse Deus, você conquistava um carro zero. Sem ter que financiar, sem ter que se matar. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Bênção é uma coisa, permissão é outra. Entenda a diferença da bênção e da permissão. A pessoa sobe no altar e dá o testemunho. Eu vivia de aluguel, não aguentava mais pagar aluguel e Deus me deu uma casa. Amém, glórias a Deus, aleluia. Todo mundo bate palma. Mas aí você vai investigar. Vem cá, meu irmão, minha irmã, como assim Deus te deu uma casa? Olha, então, eu estava vivendo de aluguel, orei a Deus, não aguentava mais viver de aluguel, determinei, fiz a campanha, subi o morro, subi um monte, subi no poste, trepei no coqueiro, plantei bananeira e Deus me deu uma casa. Amém. Deus te deu uma casa? Sim. Mas como assim? Quais foram os meios? Então, eu fui lá na Caixa Econômica Federal, levei meus documentos, peguei os ulerite, isso e aquilo, peguei meu fundo de garantia desde a entrada e parcelei o resto, vai levar 30 anos e a casa é minha. Ah, então foi Deus que te deu. 30 anos pagando para conseguir. Nós não estamos dizendo que é errado você financiar, não. Se você tem condições de financiar, financie seu carro, financie sua moto, financie sua casa. Financie mesmo. Se tiver condições, vai na fé. Agora, falar que Deus está te dando uma casa e você está tendo que pagar por ele há 30 anos, estude a palavra de Deus, você vai ver o que é bênção de Deus. O Senhor Deus disse assim para o povo de Israel, olha, vocês tomaram posse de casas que vocês não tiveram que trabalhar para construir. Eu entreguei na mão de vocês. Eu entreguei. Quando Israel saiu do Egito e entrou na terra prometida. Casas prontas, boas, moradias, que vocês não construíram, eu entreguei de mão beijada na mão de vocês. Isso é bênção de Deus. Deus disse para o seu povo, lavouras que vocês não tiveram que cultivar, que plantar, eu entreguei na mão de vocês. Isso é bênção de Deus. Entenderam que é bênção de Deus? Entenderam? Vem por completo. Por completo. A casa vem por completo, vem para você, não importa o meio, ela vem para você. Não é você pagando durante 30 anos, se matando de pagar a parcela e se não conseguir vai perder, não. Isso é permissão de Deus, ele permitiu. Bênção não. Então entenda o que é a diferença entre a bênção de Deus e a permissão. Quando ele abençoa, ele cura uma doença, ele cura uma enfermidade por completo. Quando ele abençoa te entregando algo, ele te entrega por completo. Agora, quando ele permite que você faça um tratamento e receba a cura, ele está permitindo. Ele não está te abençoando.
quando ele está permitindo que você financie um carro, financie uma moto, financie uma casa, pague, é seu, ele está permitindo, ele não está abençoando. Porque todas as passagens onde ele abençoou, a coisa acontecia, a coisa andava, a coisa anda quando ele abençoa. Se você pegar Gideão falou com Deus, olha, eu ouço histórias falar de um Deus grande, de um Deus poderoso, que quando abençoa a coisa acontece. Eu não estou vendo esse Deus na minha vida, não. E depois que Deus se manifestou na vida dele, você vê que a coisa andou, a coisa deslanchou. Então, quando Deus se manifesta na vida de um homem, de uma mulher para abençoar, a coisa anda, a coisa deslancha. Não existe nada que amarra, não. Agora, ele pode não abençoar, mas permitir que você caminhe. É uma permissão. Bênção não. E Deus não precisa que nem eu e você fique atribuindo na conta dele algo que ele não está fazendo. Gideão foi bem claro, falou, não, o Senhor não está fazendo nada aqui não. Na minha vida não está fazendo e na vida desse povo aqui não. E a hora que foi ver era verdade, fazia 7 anos que Deus não estava abençoando. E a hora que ele resolveu abençoar depois de 7 anos, Israel foi livre da mão dos midianitas, amalequitas e a coisa andou. A coisa andou, a coisa prosperou. Então, uma coisa é a bênção de Deus, outra coisa é a permissão de Deus. Então, primeiro ponto, tem muito testemunho falso. Pessoa faz uma maquiagem, fala que estava com lepra, que estava com hanseníase, passa na televisão filmando, o pregador ora, um mês depois vai lá, a mancha está mais seca. Isso aí é tudo mentira, tudo armação. Quando Deus cura, cura na hora. E existem alguns testemunhos também na televisão de prosperidade financeira, virou empresário, virou isso, virou aquilo, são atores. Mas existem alguns testemunhos que você conhece a pessoa, que a pessoa fez o exame e constatou a doença. A maioria faz o tratamento médico, depois vai lá e fala que Deus curou. E é tratamento médico. Ou a pessoa fala que prosperou financeiramente, conquistou um carro, conquistou uma moto, conquistou uma casa, um apartamento, mas quando você vai ver, ela financiou em várias parcelas. Então tem que entender, abrir a mente, ser racional. Então, primeiro, o pregador que está por detrás aí, a pregadora, são responsáveis por essas mentiras. Agora, eles estão dando vazão à mentira, levando a mentira adiante, para enganar as pessoas e ludibriar. Você que ouve esses testemunhos, você tem que usar o seu raciocínio, você tem que ir atrás e investigar. E se você for atrás, você vai ver que 99% é mentira. Existem testemunhos verdadeiros? Existem. Mas é 1%. De cada 100 testemunhos que você ouve, 99% é mentira. É mentira. E Deus não se agrada de mentira, porque a mentira é do diabo. Satanás é o pai da mentira. Abra os seus olhos, se desperte. Se desperte. Porque a mentira está aí. O diabo está aí. E você ouve mentiras mais dentro de igreja do que no terreiro de macumba. Você quer ouvir mentira? Vá para a igreja. Que na igreja você ouve mentira. Houve mais mentira na igreja que no terreiro de macumba. Abra os seus olhos. Se desperte. Os falsos profetas estão aí. Os falsos mestres estão aí, estão à solta. Enganando, ludibriando e mentindo.